Senhor presidente, na última sessão já esgotou a discussão e o debate da medida provisória 665. E por isso, senhor presidente, eu aproveito esses minutos que antecede o período ainda de encaminhamentos e votação para registrar aqui uma carta que recebi de todas as centrais sindicais, das confederações e entidades de caráter nacional, em torno de 200 entidades. Diz a carta, em resumo, senhor presidente, que as centrais sindicais, confederações e entidades abaixo assinado, que representam os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, requerem a vossas excelências voto contrário à medida 664 e 665, bem como ao PLC 30 de 2015. Aqui eu resumo a opinião das centrais e confederações. Nossa opinião é de que as referidas MPs e o referido projeto PLC 30 são altamente prejudiciais à classe trabalhadora, que já é amplamente conhecido pela sociedade brasileira e pelos senhores senadores o mal que pode causar. Consideramos inadmissível o grave ataque aos direitos trabalhistas e previdenciários contidos em tais medidas e no projeto de lei. Senhor presidente, esse é o resumo da carta que recebi, que tem 4 páginas. Eu só li a primeira página, que é o registro que me pediram as centrais sindicais sobre esta questão. Senhor presidente, quero ainda, dentro do meu tempo, deixar aqui um balanço que faço sobre o debate que fizemos sobre a medida 664 e 665. É inegável, senhor presidente, que eu não vou ler todo esse balanço que faço, mas eu sei que fica nos anais da casa. Quero aqui, de pronto, reconhecer o trabalho dos 2 relatores, tanto o deputado Zaratini, como também o deputado Paulo Rocha, como também o líder Pimentel, pelo esforço que fez na busca de uma saída que pudesse unificar não só a nossa bancada, como também a base, e dialogar com a própria oposição. Infelizmente, não houve o acordo tão esperado. Tanto Paulo Rocha, como Zaratini, como Pimentel, como Dilcídio fizeram a sua parte. Até na semana passada, Moacir Bira, havia a possibilidade de encontrarmos uma saída para a questão do abono, onde nós dizíamos que é inaceitável que aquilo que está na Constituição fosse mudado por medida provisória, ou seja, que aquele que ganha até 2 salários mínimos não ganhasse mais aquele 1 salário mínimo, e sim fosse dividido em 3 dozeavos, 4 dozeavos. Infelizmente, não houve o acordo. O governo deu a posição agora, há pouco, independente da carta que eu recebi de vocês, dizendo que podia olhar com carinho esta questão e olharia com carinho também o não veto ao fator. Então, mediante isso, eu informei, inclusive, aos meus pares da bancada, que não é com alegria que tu não acompanha a bancada, que eu não poderia acompanhar a bancada, então, e daria o meu voto contrário. Esse é o resumo, não faço isso não com alegria. Acho que o governo poderia ter cedido e dizer, não vetarei o fator e vetarei a forma que está hoje no abono para garantir, pelo menos, que quem ganha até 2 salários mínimos não tivesse prejuízo. Reconheço que houve ajuste na medida. Não tem como não reconhecer. Questão da viúva houve ajuste, questão do pescador houve ajuste, não foi o ideal, mas houve ajuste. Na questão do trabalhador rural houve ajuste e na própria questão específica do abono houve um pequeno ajuste, mas muito longe daquilo que nós gostaríamos de acompanhar. Então, mediante o fato, eu já comuniquei à minha bancada e faço aqui, não com alegria, que acompanharei o voto contrário, porque, infelizmente, aquilo que eu queria construir não fosse possível o acordo, mas que tenho maior respeito, senador Jorge Viana, sei da sua posição e sei também que toda a bancada não vota com felicidade, isso vocês podem ter certeza absoluta,
mas eu, como disse, aos 65 anos da minha vida, não tenho condição de votar diferente, como aqui já anunciei. E, senhor presidente, por fim, eu queria ainda só fazer também um registro sobre a 18ª Marcha em Brasília, em defesa dos municípios, lideradas pelo gaúcho Paulo Ziguskowski, que apresentam uma proposta de um novo pacto federativo, que altera a lei dos consórcios públicos e avança um pouco mais na questão de normalizar e avançar na questão do fundo de participação dos municípios, também altera a representação dos municípios do CONFAS, a atualização da planta genérica de valor e do IPTU também tem proposta, a extinção do PASEP nas receitas de transferência em municípios, avança na questão das contribuições sociais, a imunidade tributária, atualização dos programas federais e busca também o encontro das contas das dívidas da Previdência, autonomia municipal e busca também, senhor presidente, por fim, autonomia municipal em 5 itens. E fala também aqui do piso salarial do magistério. Claro que eu defendo que o piso salarial do magistério tem que ser cumprido e pago na íntegra. É um absurdo que os professores brasileiros estejam ainda a brigar, a lutar para ter direito ao piso salarial, este pequeno valor que um auxiliar de qualquer gabinete ganha muito mais. Senhor presidente, são os 3 registros que eu faço sobre as MPs, sobre o PL 30, e dizendo que no PL 30, senhor presidente, nós tivemos uma decisão na Comissão de Direitos Humanos, e também tem o apoio de todo o movimento sindical brasileiro, que nós vamos fazer o debate sobre a terceirização em todos os estados, começando nesta sexta-feira, dia 29, em Minas Gerais, onde estarão lá líderes que pensam a favor e contra. Eu estarei, claro, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e também como relator da matéria. Mas tem um lado nesse tema e o meu relatório será pela rejeição do PL número 30 e que se construa, a partir do entendimento que já fizemos com o movimento social e sindical, um novo projeto que só regulamente e coloque no andar de cima os 12,5 milhões de terceirizados, que haja responsabilidade solidária, que eles tenham os mesmos direitos que os outros trabalhadores quanto à CLT e também à Constituição, que eles participem da CIPA, tenham os mesmos cursos de segurança e higiene no trabalho, posso participar também do sindicato chamado da empresa matriz, porque como é hoje, como não há responsabilidade solidária, o chamado gato fecha as portas, desaparece e não paga os trabalhadores. Esse exemplo eu tenho aqui mesmo no Congresso Nacional, que diversas vezes tive que interagir na busca de uma solução negociada na casa para glosar aquilo que teria direito a receber em tese o terceirizado, e esse dinheiro, então, foi pago aos trabalhadores. O PL número 30, todos vocês sabem, se as medidas provisórias não são boas e por isso houve essa posição de votar contra, o PL número 30 é 1000 vezes pior. Ele acaba com o direito do trabalho e joga tudo no mundo que daqui para frente os trabalhadores serão trabalhadores de aluguel. Poderão ser alugados e deslocados num dia para um canavial, no outro dia numa plantação de arroz, no outro dia trigo, milho, e oxalá mandam no outro dia para dentro de uma metalurgia. Calculem o que pode aumentar de acidente no trabalho, que hoje já é da maior gravidade. Os dados eu reafirmo e termino dizendo: cada 5 mortes no trabalho, 4 é empresa terceirizada. Cada 10 acidentes no trabalho, 8 é empresa terceirizada. Então, qualquer cidadão do bem tem obrigação de nos ajudar a rejeitar esse projeto. Dia 22 será no Rio Grande do Sul, dia 11 e 12 já está marcado, eu sei, e estamos só acertando a agenda, mas vamos provavelmente para São Paulo e Rio de Janeiro, depois teremos Bahia, Espírito Santo, enfim, o calendário está sendo ajustado pelo Fórum Nacional
contra a terceirização nos moldes que veio da Câmara. Significa rejeição do projeto e um outro projeto que foi me apresentado lá naquele grande evento que tivemos lá no Petrônio Portela, com mais de 1.000 sindicalistas, que vai na linha do que pede o juiz do trabalho, que pede a ANAMATRA, que pede as centrais, que pede as confederações, enfim, que pede as entidades que muito bem representam os trabalhadores no nosso país. Senador Paulo Paim, quando Vossa Excelência... Vou passar a Vossa Excelência uma parte. me dar uma parte? Só peço a tolerância do nosso presidente sobre esse importante tema que estou tratando, que é o PL número 30. Estamos numa comunicação inadiável, mas é com satisfação que eu colaboro para ouvir o posicionamento do nosso ministro. Senhor presidente, eu agradeço. Já não estou tão afeito ao regimento como antes. Aqui e acolá preciso da colaboração. Vossa Excelência é o regimento. Eu preciso da colaboração dos universitários. Eu quero dizer ao senador Paulo Paim que a Confederação Nacional dos Pescadores está se fazendo representar na tribuna de honra, e eles me pediram para fazer esse registro quando Vossa Excelência estivesse na tribuna, e não que eu fizesse isoladamente, porque eles se sentem honrados em saber que Vossa Excelência reconhece o trabalho da Confederação, inclusive na discussão da comissão... Participar, inclusive, de audiências públicas. Audiências públicas, depois no processo de discussão e votação da 665. Está feito o registro e com alegria que eu recebo vocês aqui, que foram tão incisivos no debate que tivemos lá, corretamente, exigindo e defendendo o direito dos pescadores, de receber Bolsa Família, de que não fosse 3 anos e puxaram para 1 ano, como também queriam que, na época do defeso, você não perdesse nem o Bolsa Família e nem aquele seguro-desemprego que é chamado seguro-defeso. Meus cumprimentos. Termino dizendo, senhor presidente, se depender de mim, eu espero que a saúde ajude, eu vou a todos os estados e começo essa cruzada nacional todos os fins de semana a partir dessa próxima sexta-feira, que é o dia 29, Dia Nacional de Luta e de Greve organizado pelos trabalhadores, em relação a essa onda, eu diria, de retrocesso conservadora que está, infelizmente, vindo da Câmara dos Deputados para o Senado e que nós temos que nos contrapor. E a melhor forma de contrapor, já dizia Nelson Mandela, é o povo na rua. Eu confesso que hoje, a pedido do jornal El País, da Espanha, escrevi um artigo que foi publicado onde aponto esse caminho. O caminho é a mobilização popular para inibir, coibir a onda conservadora que avança de forma avassaladora contra os interesses dos trabalhadores e dos aposentados. Enfim, faço esse depoimento, não com alegria, mas na expectativa de que a gente continue sempre, e repito aqui, eu termino, eu queria dar esse informe, essa frase do Nelson Mandela: querem ajudar o governo, façam mobilização e me pressionem, dizia Nelson Mandela, para que eu possa mostrar o outro lado dos trabalhadores, dos idosos, dos desempregados, dos aposentados, da juventude e não só do poder econômico. É isso, obrigado, presidente. Peço que considerem na íntegra para a história esses meus 3 pronunciamentos.